prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2, 19. Tema da semana: falsos mestres. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você sempre é muito bem-vindo. O programa dessa semana com uma temática importantíssima para a nossa fé, para a nossa conduta cristã, para as nossas comunidades, porque é na comunidade que a gente vai ter que tocar em alguns pontos especiais, especialmente relacionados a falsos mestres, falsos ensinos, heresias que às vezes atacam o povo de Deus. E o tema dessa semana vai girar em torno desse assunto especial. Hoje, os nossos amigos Denis Versiani e pastor Moisés Matos estão voltando ao programa. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês até aqui no programa Lições da Bíblia. E o pastor Denis, como todos sabem, ele é pastor aqui da Novo Tempo, exerce o seu ministério aqui, trabalha na escola bíblica e também é cantor, é barítono do quarteto Arautos do Rei, e uma bênção tê-lo aqui. Tem novidade de Arautos para esse ano, pastor? O que você pode adiantar aí? Ou vocês vão ficar mais com as apresentações e viagens pelo Brasil, América do Sul? Olha, pastor, na verdade a gente já está em pleno vapor aí, né? Correndo bastante. Estamos na metade do ano. Sim. Mas também estamos aí produzindo um material novo e eu tenho certeza aí que vai ser muito legal, o pessoal vai gostar bastante, viu? Estamos ansiosos por isso. A gente vai manter em segredo por enquanto, só para dar aquele gostinho de quero mais. Que ótimo. Sobre produção, estávamos conversando com o pastor Moisés Matos e nas semanas anteriores, esquecemos de falar, o pastor Moisés Matos escreveu o comentário do Manual de Estudos e ele enviou esse comentário para a Casa Publicadora Brasileira e você pode ter acesso a esse comentário através do site da Casa Publicadora Brasileira. E é uma experiência legal poder escrever esses comentários, porque dá uma base teológica também para os amigos que estudam este manual de estudos nas igrejas também, né, pastor? Tentamos fazer uma espécie de resumo com aplicações práticas do tema desse trimestre e a pessoa pode se dirigir ao cpb.com.br, no setor de lições, comentários, e ali você vai ter o caminho para conseguir acessar esse material que está sendo postado lá semanalmente, uma média de 2 ou 3 páginas, mais ou menos, com um resumo e com aplicações do tema desse trimestre. E a pessoa pode ter acesso a esse comentário gratuitamente. Sim, né? sem dúvida. Maravilha. Agora, também você tem alguns vídeos que você posta no Facebook, um canal no YouTube também, que é classe de professores, conselhos para aqueles que vão estudar esse manual de estudos nas igrejas, né? São dicas práticas, didáticas. Você pode acessar em 2 lugares, no próprio YouTube, procurando por Classe Professores, ou indo direto ao Facebook. No Facebook, nós temos não somente o vídeo, mas também um pequeno texto explicativo daquilo que apresentamos no vídeo. facebook.com/classe de professores. facebook.com/classe professores. Semanalmente nós postamos lá gratuitamente também. Que ótimo. Mais um recurso aí para você poder compreender melhor os temas que nós estudamos e discutimos aqui. E estudar a Bíblia é a nossa alegria, a nossa maior paixão, se a gente pode usar esse termo, e nós queremos oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia também com a Novo Tempo, e a gente oferece para você a oportunidade de receber gratuitamente este curso bíblico Princípios. Você vai entender muito da Palavra de Deus, são temas da Palavra que foram organizados, sistematizados, para você poder entender melhor o plano de Deus na sua vida. Você pode ter acesso aí nos endereços que estão aparecendo em sua tela, o nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia. Ali você clica nesse banner que tem a capa dessa revista e já poderá preencher um cadastro, nome, endereço, tudo que pede ali, e nós vamos enviar para vocês, gratuitamente. Ou por telefone, um horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, você vai ser atendido, também vai poder receber gratuitamente esse material. Vai ser uma honra, um privilégio enviar para você. Amigos, vamos começar o programa de hoje e eu convido a você que está em casa, juntamente com a gente, para assistirmos juntos o vídeo Palavra do Autor com o pastor Robert McIver,
foi o escritor do material de estudos, do manual de estudos dessa temporada. Uma das coisas que 2 Pedro repete várias vezes é o problema dos falsos profetas e o perigo que eles podem causar na vida da igreja. Em 2 Pedro 2, verso 19, ele diz o seguinte: aqui ele está falando dos falsos mestres. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Sabe, os falsos profetas do primeiro século que Pedro está preocupado estavam tirando a liberdade do cristianismo, onde a liberdade era provavelmente pecado. A liberdade era a ideia de viver em desobediência e mesmo assim ter o perdão de Deus. Agora, é verdade, e Pedro concorda com isso, Jesus e Paulo também dizem isso, todo o Novo Testamento e, de fato, toda a Bíblia, é que nós aceitamos graça e vida eterna baseados no que Jesus fez por nós. É pela fé, não pelo que fazemos. Mas um cristão vive uma vida boa e santa como consequência de ter sido salvo. O falso ensino que está sendo descrito aqui é um ensino que diminui o efeito que a graça deve ter. O resultado da graça é que nós vivamos como Jesus viveu. Conforme nos aproximamos dele, nos tornamos mais e mais semelhantes a ele. Ensino verdadeiro é como o ensino de Jesus, que diz que se amarmos uns aos outros, vamos cumprir a lei de Deus. Agora já temos aí uma visão geral do autor, o autor do nosso manual, e dá para a gente começar então o estudo aqui no programa Lições da Bíblia. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta na segunda epístola de Pedro, você pode ter o manual de estudos e tudo isso para ajudar a facilitar a sua compreensão da palavra de Deus. Amigos, o tema dessa semana é importantíssimo porque ele fala sobre a questão dos falsos mestres. Olha, o cristianismo tinha acabado de sair do forno ali, vamos usar essa expressão. Mestre Jesus tinha voltado aos céus há não muito tempo. A igreja cristã teve o privilégio de ver os seus atos e ainda ter muito próximo dela os atos, as grandes ações de Jesus e dos apóstolos. E já tinha falsos mestres ali naquele momento, pastor Moisés. Como é que a gente pode entender uma coisa dessas? A história do cristianismo, nós já tivemos a oportunidade de falar disso em outras ocasiões aqui, é a história de dois pontos, duas ameaças, uma interna e outra externa. A externa tem a ver com as perseguições, com indivíduos inescrupulosos, como, por exemplo, Nero, que perseguiu os cristãos, que matou muitos cristãos. Esse foi um problema real que a igreja se deparou naquela época e eles eram ainda hoje. Mal vistos também, os cristãos eram mal vistos, o conceito ali, né? deles não era bom na sociedade de então. Todavia, há um segundo problema que é interno, ou seja, de dentro do cristianismo sempre surgiram indivíduos com suas ideias próprias, distorcendo ou negando certos aspectos da doutrina cristã. Eu não sei, sinceramente, qual é o pior, se é a perseguição ou se é o problema interno que também desvia muitas pessoas. O apóstolo Pedro está precisamente lidando com este assunto no capítulo 2, que é objeto do nosso estudo desta semana, que tem a ver com os falsos mestres e o que essa gente estava difundindo. Mas é interessante, assim, só a guisa de introdução, de que o estrago estava sendo feito. E nós aprendemos com Pedro como lidar com isto. Como nos colocarmos diante desta situação. Então, essa semana promete, viu? Olha, o tema com certeza. É palpitante. O verso principal aqui do estudo, segunda carta de Pedro, o capítulo 2 e o verso 19, é interessante, pastor Denis, porque diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, essas pessoas, entendemos, agiam sorrateiramente no meio do povo de Deus, como uma serpente, às vezes camuflando-se como pessoas fiéis, mas na verdade eles eram lobos devoradores.
Sim, pastor. O que é interessante é que essas pessoas, elas não expõem as doutrinas deles, assim, na cara, entende? Eles misturam a doutrina com o erro, né? Eles misturam a doutrina com o erro. João, inclusive, comentando a respeito disso, quando ele recebeu a visão a mensagem às 7 igrejas da Ásia, né? Entendendo na linguagem profética que a primeira carta à igreja de Éfeso corresponde a essa primeira fase do cristianismo, João diz que a igreja estava atenta para isso. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes a prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, é um momento em que, no início dessa fase da igreja, a fé estava forte por causa da presença dos apóstolos, as pessoas pesquisavam e colocavam realmente à prova esses ensinamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que, com o passar do tempo, essa fé começou a esmorecer e esses enganos começaram, de fato, a permear a igreja, o que trouxe, de fato, muita preocupação para os apóstolos, principalmente Pedro e João, né? Que combateram veementemente essas heresias dentro da igreja. Agora, ali no capítulo 2, né, versos 1 a 3, também temos um outro bloco de versos ali, os versos 10 a 22. Pedro fala um pouco sobre esses erros. Quais eram esses principais erros, pastor Moisés, que eles estavam incorrendo ali, as dificuldades que Pedro está condenando na igreja cristã com relação aos falsos mestres? Esses mestres estavam pregando um tipo de vida dissoluta. Pregando e vivendo, né? Havia adultério, havia cobiça, havia desejo de poder, havia também um desejo por dinheiro. A ideia que passa é que eles estavam vendendo, mercadejando, comercializando a fé. A ideia é que ele usa até a expressão de Balaão, tem a ver com Balaão, que era um profeta que ora profetizava bem, ora profetizava mal. Eles eram movidos por egoísmo, por desejo de posição, de poder e de dinheiro também. A gente não sabe exatamente a que grupo pertenciam estes falsos mestres. Provavelmente alguns chegam a dizer que aqui nós temos o caso dos gnósticos. Quem eram os gnósticos cristãos? Era uma mistura de filosofia persa com filosofia grega, com um pouco de judaísmo e com um pouco de cristianismo. Isso, todo esse mix aí gerava o que chamamos de gnosticismo. Basicamente, o gnosticismo tinha um problema. Eles admitiam que o espírito é bom, há 2 princípios, o espírito bom e a matéria é má. E com isso nós temos problemas sérios para resolver. Um deles é que o próprio Jesus que se encarnou, não se encarnou. Porque a matéria é má, como é que um Deus ia se encarnar? Então Jesus era um falso Jesus, era apenas uma aparência. Não é? Aí deu uma heresia chamada docetismo, no decorrer dos anos. Mas o maior problema deles tinha a ver com ética. Ou seja, quando você admite que o espírito é bom, e que a matéria é má, que o corpo é mau, você é levado para 2 vertentes, 2 posicionamentos. Um posicionamento rigorista, fanático, ou seja, eles proibiam qualquer coisa. Proibiam o casamento, por exemplo, proibiam certos alimentos considerados bons no sentido da Bíblia, mas que eles consideravam maus. Quer dizer, era um rigorismo, um fanatismo, um extremismo. Por outro lado, essa mesma ética dizia assim, já que o corpo é mau e o espírito é bom, vamos cultivar só o espírito e vamos deixar o corpo a seu bel prazer. Ou seja, aí toda e qualquer imoralidade, adultério, prostituição, tudo isso podia ser permitido. Por quê? Já que o corpo não tem nada a ver, vamos cultivar o espírito e deixemos o corpo. Então, Pedro e Judas também estão lidando, me parece, com uma situação talvez não exatamente gnóstica, mas algumas raízes de gnosticismo já estavam ali, essa filosofia. Então, o grande problema deles, pastor, em resumo,
eles eram desobedientes a Deus e a sua lei. E eles estavam tentando justificar nas escrituras do Velho Testamento essas próprias ideias. E você vê isso hoje, né? Existem pessoas que eles têm um procedimento e eles se apegam na própria Bíblia, não é? O indivíduo que tinha lá 2, 3 mulheres, não é? Ele dizia, não, mas Abraão também teve, por que eu não posso ter? Talvez o que aconteceu em Pedro foi uma coisa mais parecida justificando seus erros em cima de assuntos da Bíblia de forma mal interpretada ou de particular interpretação, como disse Pedro, né? Agora, pastor Denis, já pensou você assumiu uma igreja como pastor com um corpo religioso tão dividido? É complexo para um líder. Não é? Como é que você vai confiar numa liderança? Às vezes até na própria liderança local tinha gente envolvida, comprometida com esses falsos ensinos, né? Olha, pastor, às vezes aquele negócio, uma laranja podre acaba estragando todas as outras. Às vezes uma pessoa só. E essa pessoa chega na igreja com aquele argumento, aquela lábia, sabe? Tratando bem as pessoas, fazendo amizade, conquista o coração das pessoas. E de repente, quando a gente vê essa pessoa está pregando no púlpito, de que as profecias do Apocalipse não se cumprem na história, mas vão se cumprir no futuro, ou que Jesus Cristo ele era pecador quando esteve na Terra, né? E aí a gente começa então a lidar com esses problemas, porque as pessoas começam a de fato achar embasamento bíblico. Eles pegam as cartas de Paulo e dizem, não, aqui fala que o único Deus que existe é Deus o Pai, Jesus era apenas o Senhor, né? Não atestando a divindade de Jesus. São problemas que a gente já enfrentou na igreja. E eles também traziam neles, esses falsos mestres, dependendo da linha filosófica que eles vinham, alguns ensinos complexos. Por exemplo, se viessem do povo judeu, vinham com aquela cabeça muito cerimonialista, impondo sobre o outro o que ele achava que tinha que ser. Então, criou-se assim vários estilos de vida, né, dentro daquela comunidade religiosa. Sim. Aí confunde muito quem é novo na fé, não é, pastor Moisés? O novo na fé ele vira um alvo muito fácil do lobo. Ele fala aqui, Pedro fala, por exemplo, dos inconstantes. Ou seja, às vezes você tem na igreja alguém que nunca se firmou exatamente, porque a fé dele depende do pai, da mãe, do irmão, do pastor. Ele nunca examinou as escrituras por si próprio. Isso. E então é uma coisa bastante volúvel. Essas pessoas, elas são presa fácil desse tipo de indivíduo. Não é? E eles trabalham muito com uma coisa que chama ineditismo. Hoje é muito comum isso, já que nós estamos tratando disso, pessoas chegarem para você e dizerem assim, olha o que eu descobri aqui, olha só, olha que o autor diz aqui. Ó. Olha o furo de reportagem. O furo de reportagem, né? Como é que chama isso? Spoiler, não sei o que, alguns são vários nomes, vamos usar assim, em português o furo de reportagem. O camarada chega e diz assim, olha que eu descobri aqui, ó, uma coisa nova. Então, como você não conhece, você é inconstante, o que acontece? Você acredita. É ineditismo. Eles trabalham muito com isso. E eles trabalham de uma forma bastante... o texto dá a ideia de que eles trabalhavam infiltrados. E o pior é que esta gente começou bem. A ideia que o apóstolo Pedro passa é que eles começaram bem, que eles aceitaram a fé verdadeira, mas que com o tempo foram se desviando e tornaram-se mestres, falsos mestres, pseudo-mestres, não é, da palavra. Isso é um problema, porque quando você analisa a Bíblia, o mestre é um dom do Espírito Santo. Ensinar aos outros é um dom do Espírito Santo. Tanto é que Jesus se chamou a si mesmo de mestre. Ou seja, algo importante que estava sendo desvirtuado, um cargo importante, um dom importante, desvirtuado. Pois é. Esse é o trabalho de... Segura aí um pouquinho essa sua participação, que a gente precisa chamar o intervalo. A gente volta com você. Pinça a ideia, não esqueça, não saia daí, voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia desta semana. Sempre é uma alegria podermos estudar a Bíblia juntos. Se você está ligando à televisão agora, acompanhando o programa, estamos estudando nesta temporada aqui no programa as 2 cartas do apóstolo Pedro. Então, tem a sua Bíblia aberta aí, o capítulo 2 é o foco que estamos estudando também
nesta oportunidade e você é o nosso convidado a acompanhar isso. Pastor Denis, no momento que você ia fazer uma contribuição, eu te cortei. Não, Faça justamente, ali, por pastor, favor. o que a gente precisa fazer com relação a isso, né, há uma pergunta aqui que eu acho relevante no nosso guia de estudos, no final do estudo de domingo, é o que nós devemos fazer para nos proteger contra essas tentativas de trazer falsas doutrinas para a igreja. Voltamos para o básico da vida cristã. Relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Nada que nos é apresentado deve ser aceito simplesmente porque o pastor falou, porque o irmão falou, porque o apóstolo falou, porque o padre falou. Deve ser pesquisado na palavra de Deus, a fim de ser confirmado se aquilo é verdade ou não. Nós devemos discernir os espíritos. Então, quer dizer, essa, na sua opinião, número 1, é estudar a Bíblia. Sim. Para verificar se aquilo que está sendo dito é a verdade. Isso é importantíssimo, né? Você não pode acreditar naquilo que eu estou falando, você tem que ir na sua Bíblia e falar, deixa eu ver se ele está falando certo aqui, ó. Pá. O Espírito é o único que pode nos dar a compreensão correta. Perfeito. Entende? Ele pode até nos utilizar como instrumentos, mas é o Espírito que vai dar a compreensão correta. Excelente, é uma excelente dica para aqueles que estão sofrendo com os combates aí, né? Os ataques dos falsos Que mestres. não são poucos, né? Que não são poucos. E ter exato. uma certa reserva. Alguém vem à sua casa ou à sua igreja, então apresenta alguma coisa nova, uma novidade. Não devemos ter esse desejo por novidade. Né? Não existem verdades novas neste caso. As verdades estão reveladas na palavra de Deus. Então, às vezes o indivíduo, com esse desejo de novidade, ele acredita no primeiro sujeito que apresenta para ele, e hoje em dia tem assim um falso verniz teológico nas coisas, e o indivíduo já vai logo dizendo, porque no original grego isso quer dizer assim. Ele não conhece nem o alfabeto grego e diz que no original diz Mal assim. fala o português, mal né? fala o português, quer dizer, e ele diz, o original grego diz isto, porque isso diz aquilo. Quer dizer, nós não precisamos confiar em ninguém, nós podemos fazer uma pesquisa pessoal, mas hoje há instrumentos, materiais que nos colocam... Há bons livros, né? Há comentários bíblicos. Numa interpretação correta e saudável e equilibrada das Escrituras. Acho que essa dica vem aí junto com a dica do pastor Denis. Se você pode, então você lê a Bíblia, você pode ter acesso a um comentário bíblico, por exemplo, né? Opa, deixa eu ver o que está falando esse comentário sobre esse texto. E aí a pessoa começa a pesar, né, pastor? Exatamente. É o conhecimento. E comparar que ela tá as passagens bíblicas, né? Porque é muito fácil o juiz chegar para mim, fazer um discurso bonito e eu, tomado pela emoção, acreditar no que ele está dizendo. E hoje em dia também tem aquele aspecto. O pós-modernismo nos leva para um conceito. Tudo aquilo que é institucional a gente duvida, a gente questiona. Então, quando alguém chega para você e diz assim, olha, eu acho que tal coisa é assim, a igreja fala assim, mas você pode pensar assim. Nós temos que ter cuidado com isso. Pode ser que a igreja esteja errada. Qual é o crivo pelo qual devemos passar essas declarações, essas afirmações e doutrinas? A Bíblia, a palavra de Deus. Inclusive, pode ser que a igreja esteja, Pedro, mas pode ser que a igreja esteja certa e esse indivíduo esteja errado. Então, Pedro trabalhar falou sempre sobre com isso reservas. Né? Sim. O próprio Pedro O falou próprio isso. Pedro falou sobre isso. Existem autoridades, não que nós devemos valorizar a autoridade do homem acima de Deus, mas existem pessoas que se dedicam ao estudo, que se dedicam ao estudo acadêmico para poder transmitir essas verdades da forma mais clara possível. E aí vem deve assim, ser respeitado. A igreja pode cometer algum erro? Quando eu digo a igreja, o aspecto, o lado humano. Nós que somos seres humanos podemos errar? Podemos. Porém, a igreja, uma comunidade cristã, normalmente trabalha com um grupo de pessoas que oram, que estudam um tema, que se aprofundam, não é? Mas se esse grupo estiver falando fora da palavra, esquece, fique com a palavra, né? Exatamente. Não vai ficar com aquilo que eu estou dizendo, tem que ficar com o que a Bíblia está dizendo. Isso é fundamental para você não ser um alvo fácil, uma presa fácil do ataque do inimigo, de um falso mestre. Você entra aí numa região, numa floresta com animais ferozes, a pessoa fala assim, olha, tome cuidado que nós temos aqui animais ferozes soltos. Temos leopardos, temos leões. Você tem que fazer isso para não correr risco. Ninguém é doido de desobedecer assim, eu vou ver se tem realmente algum animal feroz. Agora, nós sabemos que o inimigo é um leão que ruge, ele é feroz, ele está buscando alguém para devorar,
e às vezes andamos desarmados, despreparados para enfrentar essa batalha. Aí somos alvos fáceis mesmo dos falsos mestres, né? Agora, um ponto importante naquilo que vocês estão falando sobre essa questão de se preparar, de pesquisar, de não permitir-se ser enrolado com uma explicação bíblica, é realmente o preparo, né? Uma vez alguém falou assim para mim: mas eu vou ter que gastar muito dinheiro para comprar um livro, um comentário bíblico para me ajudar a pesquisar. Olha, às vezes a gente precisa investir alguma coisa para não se ver uma presa fácil, né? A própria internet tem muita coisa boa, tem coisa ruim, que pode vir para você também, mas você pode buscar autores confiáveis e tem que ter. Você tem que ter uma pequena biblioteca, pastor. Tem que investir numa biblioteca pequena, não é uma coisa grandiosa, mas livros confiáveis que vão te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. É aquele negócio, o barato quase sempre sai caro, né? E você pode perder muito mais no futuro do que aquilo que você está economizando agora para não se aprofundar na palavra de Deus. Exatamente. E a máxima é: sempre questione. Sempre questione. Eu li na internet um artigo aparentemente acima de qualquer suspeita. Será que é verdade? Questione. É muito comum, você no WhatsApp recebe uma porção de coisas absurdas. O indivíduo não se deu ao trabalho de questionar. E aí alguém mais esperto escreve no grupo do WhatsApp, você já passou por essa experiência: olha, isso é uma farsa. E coloca lá o link dizendo que aquilo é uma farsa. Isso é Daí mentira. assim: me desculpe, eu não... Por que não fez isso antes? A pessoa Por que divulgou, não fez antes? fez uma difamação, às vezes, de um outro. Exatamente. E depois mentira, é uma mentira, uma fábula. O apóstolo Pedro usa a expressão fábula. Existem muitas fábulas hoje na própria internet no assunto de religião, no assunto de teologia. Agora, na época de Pedro, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha tecnologia, televisão, rádio. Já tinha fábula e um monte de difamação e fofoca. Você imagina hoje com esse recurso todo. Então, realmente tem que questionar. O questionamento não é uma arma do inimigo, como muitos pensam, né? Você tem que questionar a veracidade da interpretação, a veracidade do texto bíblico. Um ponto que também destacamos nesse bloco é a questão de liberdade e libertinagem. Eles o que é, então, essa liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo é que Cristo nos liberta do pecado, nos liberta da maldição do pecado, nos perdoa, mas Ele nos coloca andando com Ele. E quando estamos andando com Ele, fazendo a sua vontade, nós somos libertos. Quem é o liberto? É o que está transgredindo a lei ou o que está obedecendo a lei? É claro que é o que está obedecendo a lei. Essa é a liberdade. Agora, o que é libertinagem? É usar mal a liberdade. Ou seja, diz, eu sou liberto em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós devemos analisar desse ponto de vista. Um dos problemas deste pessoal, dos falsos mestres da época de Pedro, era exatamente isso. Confundir liberdade com libertinagem. E por isso, o texto diz que compara esta gente a fontes. 2 Pedro 2,17, esses são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Percebeu? Que palavras ele usa, né? Fonte sem água. Fonte sem água. É inútil. Então, a gente percebe isto modernamente. O pastor tocou em alguns pontos que as pessoas usam hoje de heresias, de falsas doutrinas ou coisa parecida. O indivíduo briga por aquilo, forma um movimento por aquilo, e no final, quem entra nisso dá em nada. Alguns deixam o cristianismo, deixam a igreja, decepcionam porque são seres humanos. Não é? Eu já vi casais que entraram nesse tipo de movimento e perderam os filhos, perderam a família. E o que é interessante é que a máscara dessas pessoas cai um dia. Cai logo. Muitas vezes pecados acariciados secretamente são revelados e acabam causando... a pessoa que acreditou, que confiou naquela interpretação, naquele conselho que a pessoa deu, naquele falso mestre... Ela é duramente machucada por causa disso. Que abandona até a Deus. Sim, exatamente. E Deus não tem culpa nenhuma. A pessoa pensa assim, não posso confiar em nada. Exatamente. Isso é uma coisa muito séria, né? Essa liberdade em Cristo, a gente tem que ter bastante cuidado. Você pastor, é livre. A questão da liberdade é o seguinte, como o pastor falou. Para que são feitas leis? As leis não são feitas para escravizar o homem. Leis, quando a gente diz positivamente. A lei de trânsito não é feita para me impedir de dirigir.
Mas ela é feita para que eu possa ir e vir para onde eu quiser, dentro de regras, entende? Dentro de limites de velocidade, dentro de uma obediência à sinalização. A lei de Deus, ela não foi feita para escravizar o homem. Os nãos de Deus, eles não escravizam o homem, pelo contrário, eles dão liberdade. Quando eu digo para o Noah, o meu filho, eu digo para ele assim, não toca na tomada, e muitas vezes eu tenho que falar de forma dura para ele. Ele às vezes olha para mim e chora. Mas por que eu estou impedindo ele de tocar na tomada? Porque se ele tocar na tomada, ele vai levar um choque, ele vai se machucar. A lei de Deus, os nãos de Deus, são para regular o nosso caminho, a fim de que nós possamos ir e vir, a fim de que nós possamos ter vida, felicidade. A verdadeira liberdade é você respeitar esses limites, é você andar dentro desses limites para que você possa viver não somente bem nessa vida, como na eternidade. Liberdade, muitos confundem, acham que liberdade é liberdade para alguma coisa. Então, eu sou liberto, posso fazer o que eu quiser. Ora, se eu usar cocaína, vou estragar a minha vida. E vai virar um escravo. Se eu usar álcool, vou estragar a minha vida e posso estragar a vida de outras pessoas também. Liberdade não é para alguma coisa. Liberdade, primariamente, é liberdade de. Quem é o liberto? É o que usa cocaína ou o que não usa? É o que usa álcool ou o que não usa? Liberto de. Eu sou liberto desse. Eu tenho liberdade. Não é para. Eu sou liberto. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não. E coloque isso no trânsito. Faça o que você quiser. Você vai morrer e vai matar. Uma outra linguagem interessante que o apóstolo usa aqui é a questão do cão que volta para o seu próprio vômito. É como que aquela pessoa que confia num falso mestre, está no caminho da verdade, segue a palavra e volta para o conhecimento antigo como o cão que volta para o seu vômito. Pesado, né, Denis? Esse é um termo que dá até nojo. O que Pedro está querendo dizer aqui, pastor, é que quando alguém experimenta a graça de Jesus Cristo, experimenta a transformação que o Espírito Santo causa no seu coração e começa a vivenciar uma vida cristã, mas de alguma forma obedecendo a esses falsos princípios, dando atenção para esses caminhos errados que esses falsos mestres pregam, a pessoa às vezes se afasta de Deus. O estado dessa pessoa pode ser pior. A gente sabe que quando um viciado em drogas consegue controlar o seu vício e se liberta daquela situação, ele sabe que ele vai ser viciado para sempre. E se ele volta para o uso de drogas, ele não volta do jeito que ele estava antes, ele se afunda ainda mais. Entende? Um viciado em crack, quando se liberta do crack, ele não vai e volta, ele não vai para a boca onde ele comprou o crack antes, ele vai para a Cracolândia. Entende? Geralmente é isso que acontece. Nós precisamos entender que ao sermos libertos do pecado, ainda somos pecadores. Nossa natureza ainda é pecaminosa. Naturalmente, nós ainda somos atraídos pela tentação. E se a gente não se ligar, se a gente não se cuidar, quando a gente cair em pecado de novo, quando a gente abandonar essa graça de novo, o nosso estado pode se tornar pior. E Hebreus capítulo 10, se você me permite, eu quero ler aqui, Hebreus capítulo 10, o pregador nos dá uma dura advertência. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz o seguinte, versículo 26 em diante: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O sacrifício aqui falando do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é invalidado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aqui diz, no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, o sangue de Cristo que nos santifica e nos limpa do pecado. E ultrajou o Espírito Santo, o Espírito da graça. Ora, nós que conhecemos, partindo para o versículo 31, diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é receber o juízo de Deus. Porque o sangue de Cristo foi derramado para salvar o pecador.
mas ele também vai condenar aquela pessoa que rejeita a graça. Com certeza. Nós vamos para um intervalo, voltamos já com o último bloco do programa de hoje. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Estávamos falando sobre os falsos mestres no bloco anterior, o perigo de não avaliarmos a Bíblia, não buscarmos na Bíblia a confirmação daquilo que está sendo ensinado por alguém, por algum mestre na igreja, na sua comunidade cristã, na sua casa, no seu trabalho. Tem que averiguar, tem que questionar se é verdade ou não. E aí, o pastor Moisés, a comparação, e o pastor Denis fez o seu comentário sobre a questão daquele que é enganado, depois se decepciona e volta para uma vida antiga de pecado, como o cão que volta para o seu vômito. O contexto aqui parece-me falar de dois tipos de indivíduos. Um é o próprio falso mestre, da ideia de que eles começaram bem e que a porca voltou o vômito, ou seja, eles se apostataram no decorrer do caminho, mas permaneceram ali na igreja, infiltrados, incomodando, difundindo suas ideias e suas práticas. E eram até bem vistos por alguns. Não poucos acreditavam neles. E o segundo é o próprio indivíduo que é objeto desse tipo de heresia. Eram pessoas que aceitaram isto e que depois tiveram essa decepção e que deixaram o caminho da verdade para seguir esse tipo de caminho. O que chama a atenção é que Pedro ele não tergiversa, ele não poupa. Ele deixa claro em várias situações que eles vão receber o juízo de Deus. Por exemplo, no verso 13, diz assim, começa assim o verso 13, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. E ele faz uma comparação com Sodoma e Gomorra, ele faz uma comparação com Balaão, ele faz uma comparação com os anjos caídos, que todos receberam a justiça de Deus sobre eles. Então ele não está brincando, ele está dizendo, irmãos, o que eu estou falando a vocês é algo muito sério que tem a ver com salvação. Não é apenas uma questão doutrinária, uma questão de ponto de vista. Você vai ter alguns assuntos que é uma questão de ponto de vista, uma questão de ótica. Você pode crer assim e eu posso crer diferente e vamos nos salvar. Mas ele está falando da essencialidade do Evangelho. Sim. Essa gente estava confundindo e estava destruindo ou tentando destruir os alicerces do próprio Evangelho, da própria pregação cristã. E isto deixou Pedro, de fato, não apenas preocupado, mas, de fato, envolvido em retirar da cabeça dos irmãos essas ideias. Olha, que coisa extraordinária, né? A gente poder estudar a Bíblia e poder entender esse contexto da época lá da igreja cristã primitiva e a gente poder realmente perceber que os falsos mestres atuavam de forma muito forte, poderosa, grande mesmo. Agora, em nossos dias, nós temos muita gente envolvida com falsos ensinos dentro das comunidades religiosas, fingindo ser ovelha, mas são lobos devoradores, não é, gente? Como é que vocês enxergam essa visão mais prática do mundo que a gente vive hoje, a situação? Existe um dom do Espírito que nós pouco falamos dele. Nós falamos de curas, nós falamos de expulsão de demônios, nós falamos de outros dons. Mas há um dom chamado de discernir espíritos, que é talvez o dom que mais falte hoje entre nós, os cristãos, que é conhecer quem é quem, de saber. E isto, você vai dizer, bom, mas alguém pode estar nos assistindo agora, está ligando a sua televisão, mas tem tantas religiões, tem tantas ideias por aí, todo mundo fala com autoridade. A pergunta é, que tipo de autoridade? A sua autoridade é das Escrituras ou é sua? Segundo, a sua autoridade é baseada nas Escrituras corretamente interpretadas? Também não adianta estar com a Bíblia na mão, isso significa pouco. Estar com a Bíblia e saber interpretar a Bíblia. Ler com honestidade, ler com veracidade.
ler sobre a orientação do Espírito Santo. É uma coisa bastante profunda esta. Porque a gente pode dizer, não, você tem a Bíblia e está tudo resolvido. Bom, se fosse assim, nós não teríamos tantas ideias divergentes por aí. Nós não teríamos esse problema. Então, ler e interpretar corretamente. Por isso que eu volto ao que Pedro disse. Nenhuma parte das Escrituras é de particular o quê? Interpretação, elucidação. Isso tem que ser tomado de forma bastante forte aqui. Muito legal. Agora, alguns acham que os versos 1 a 19 de Judas é uma repetição ali dos conselhos de Pedro. Como é que você vê, pastor Denis, esta questão? Essa repetição, é importante repetir uma mensagem? Um profeta falou de um tema, o outro fala sobre o mesmo tema. Como é que você vê essa questão? Pastor, eu acredito que Judas estava vivendo o mesmo contexto que Pedro. Ele estava enfrentando, provavelmente, na comunidade em que ele estava, né? Lembrando aqui que Judas, ele era irmão de Tiago, né? Que era irmão de Jesus. Judas era uma pessoa proeminente na igreja. Tiago era o presidente, foi meio que nomeado presidente da igreja nessa primeira fase do cristianismo. Então, Judas era uma pessoa que lidava na linha de frente, da mesma forma com Pedro, como os apóstolos. E Judas, ele viu que esse problema, assim, pelo que a gente vê aqui, não era um problema local, era um problema que estava permeando a comunidade como um todo, talvez mais intensamente em determinados lugares, né? E provavelmente Judas e Pedro buscaram na mesma fonte, talvez eles tenham sido até contemporâneos e tenham realmente percebido que esse problema era um problema recorrente. Então Judas ele utiliza o mesmo argumento, ele utiliza os mesmos juízos que Deus utilizou, né, como argumento para mostrar que as pessoas, os irmãos, os membros da igreja precisam ficar de olho aberto, que Deus está atentando para esses erros. E normalmente quando uma mensagem é repetida, né, porque ela tem importância também, né, pastor Moisés? Quer dizer, ela é relevante. O Espírito Santo, quem conduziu essa questão da formação do cânon bíblico, a formação da palavra ali, ele está por detrás disso, ele também colocou essas impressões na mente do profeta que deveria tocar naquele assunto, porque se é um problema hoje, se repete hoje aquilo que acontecia lá atrás, imagina nos tempos deles lá. Pastor, o segredo do aprendizado é repetição. E Deus, ao longo de toda a história, ele repetiu muitos conceitos. Entende? No livro de Êxodo, Deus deu os 10 mandamentos. No livro de Deuteronômio, Deus deu os 10 mandamentos. No Novo Testamento, Paulo repetiu alguns dos mandamentos, Jesus repetiu alguns dos mandamentos, para deixar claro o conceito. E tudo que Paulo, Judas, Pedro, os apóstolos estão dizendo, são coisas que hoje, quase 2000 anos depois, não estão tão claras para nós, mas eram claras para o povo da época. Então, assim, o segredo é a gente ler repetidamente, porque a partir do momento em que lemos repetidamente, estudamos repetidamente, novas ideias, novos esclarecimentos vão surgindo da palavra de Deus. Agora, o apóstolo Pedro ele usa alguns exemplos, outros exemplos, para mostrar para aquelas pessoas o perigo, né, de viver no erro, de andar longe dos caminhos de Deus. Ele cita vários exemplos da Bíblia, como, por exemplo, Sodoma e outros. Comente alguns desses exemplos para a gente, pastor Moisés, para os nossos amigos que estão em casa também entenderem que é uma preocupação que envolve vários momentos da Bíblia, a trajetória do povo de Deus e o cuidado que a gente tem que ter com essa questão dos falsos mestres. Numa outra ocasião, nós aqui comentamos um pouquinho que Pedro parece estar comparando a vida cristã com o Salmo 1. O Salmo 1 mostra que há dois caminhos, o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Sim. E ele faz uma comparação dizendo que o justo é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que dá frutos na estação certa, que é produtivo. Por outro lado, o caminho dos ímpios, Pedro compara a uma fonte sem águas, ou seja, há uma vida de inutilidade. E em cima de tudo isso, ele diz, bom, na história do cristianismo, Pedro é especialista em mostrar
algumas coisas do contexto histórico. Então ele fala de Balaão, ele fala de Sodoma e Gomorra, porque eles preferiram seguir o seu próprio caminho e se perderam. Ele fala dos anjos caídos, que também tiveram a oportunidade de salvação, lhes foi pregado e eles não aceitaram. E, portanto, incorreram nos juízos de Deus. Então, o que você tem aí, na verdade, é uma repetição de toda a Escritura. Ele trabalha muito com a memória, ele trabalha relembrando esses irmãos. Eles não tinham a facilidade que nós hoje temos de ter toda a Bíblia, mas eles tinham alguns pedaços das Escrituras, dos profetas, do Velho Testamento. Então, ele relembra essas histórias e evoca essas histórias para justamente dizer para eles, amigos, há um momento que vocês precisam tomar uma decisão. Nós não estamos brincando com as coisas de Deus. Há um momento que vocês precisam dizer de que lado vocês estão. É o caminho dos ímpios ou é o caminho dos justos? De que lado vocês estão? O pastor Denis, a história é cíclica, né? Ela se repete em muitos momentos. Como você vê a repetição de alguns erros, de alguns falsos mestres hoje, que tentam impor sobre as pessoas novos conversos, coisas relacionadas a dezenas de temas da vida, que envolvem o estilo de vida. Uns dizem que para você se salvar, você tem que ir para o meio de um mato e ficar trancado lá. Outros dizem que você tem que fazer outros detalhes cerimoniais e atitudes que você deve ter. Como é que você vê isso como pastor, né? Você que já foi pastor de rebanho, todos nós iremos para o rebanho novamente, né? Em algum momento da nossa carreira. Como você vê esses diferentes grupos que impõem sobre os outros atitudes que eles devem ter para buscarem a salvação? Pastor, como o pastor Moisés falou, esses exemplos citados, né? Sodoma e Gomorra, Balaão, nós vemos que, como você disse, a história é cíclica. Sodoma e Gomorra, pela Mishnah, eram consideradas como cidades com apego excessivo à propriedade, ao dinheiro, né? Ganância, falta de compaixão, lascívia, promiscuidade, violência. Que é interessante. Lascívia, promiscuidade, são assuntos correlatos ali. São correlatos. Perversão sexual. Sensualidade, perversão sexual. Entende? Balaão era um homem de Deus. Né? Ele era um profeta. Deveria ser, pelo menos, né? Deveria ser um homem de Deus, porque o ofício dele era profeta. Ele foi chamado, pelo seu apego ao dinheiro, ele foi chamado pelo rei dos Moabitas, né, a proferir maldições. E ele, vendo o que ele estava errando, ele proferiu bênçãos. Mas o que é interessante é que em Números 31:16, Moisés fala que Balaão mostrou para Balaque como fazer o povo de Israel cair no erro. Balaque, manda suas prostitutas cultuais lá e os homens vão se prostituir com elas. Ele proferiu bênção, mas por trás, o que ele fez? Esses mesmos erros acontecem com esses grupos hoje. O apego ao dinheiro. Na minha experiência, eu vi muitas pessoas irem às igrejas, mostrarem as suas doutrinas erradas e no final pedir uma oferta. Olha só que coisa, né? Uma oferta para sustento do seu ministério, entende? Muitas pessoas chegando como amigos, né, mostrando a verdade e inserindo. João fala que essas pessoas... fazendo até da teologia da prosperidade. A motivação principal até para a salvação e para as bênçãos de Deus. João fala que, embora nós devemos amar a todos e mostrar amor e interesse em salvar a todas as pessoas, essas pessoas não devem ser recebidas em nossa comunidade cristã. Não devem ser recebidas, por quê? Porque elas vão implantar o erro e algumas pessoas vão se perder. Elas não devem ser nem recebidas. Devemos orar, devemos interceder, devemos aconselhar essas pessoas, mas aceitá-las no púlpito da nossa igreja, permitir que elas falem na nossa igreja para outras pessoas, não, porque isso vai espalhar o erro e vai desunir a nossa congregação. Vai espalhar o rebanho e nenhum pastor quer ter o seu rebanho espalhado, né? A gente quer ter o rebanho salvo ali e preparado. Então, para a gente começar a fechar o programa de hoje, como a gente pode fazer, mais uma vez, pastor, precisamos repetir isso para os nossos amigos,
fazer para que o nosso rebanho esteja protegido contra os falsos mestres hoje? Eu fiz algumas anotações baseado no texto. A primeira delas era como eles agiam. É bom a gente saber para poder enfrentá-los. Eles eram infiltrados, diziam-se cristãos, mas estavam apostatados. Agiam com certa arrogância. O texto chega a dizer que eles não respeitavam as autoridades. Inventavam histórias, eram bons de papo. Essa gente geralmente é muito carismática. Trabalhavam na calúnia e na difamação. Começavam a iludir os mais fracos e instáveis. E aí vem a pergunta: o que a gente aprende com Pedro para tratar do assunto dos falsos mestres? Em primeiro lugar, Pedro os desmascarou apresentando a verdade. Se nós lemos todo o livro, nós percebemos que a verdade foi apresentada de forma clara e objetiva pelo escritor. Ele disse: tudo o que eles estão fazendo e falando não é verdade. A verdade é esta: é em Cristo, é na graça, é na lei de Deus, é nos mandamentos de Deus. Você percebeu? Às vezes a gente perde muito tempo com o erro. A gente deveria conhecer o erro para poder atacá-lo. Todavia, a gente ataca o erro sempre com a verdade. Mas para isso acontecer, nós precisamos pregar. Exatamente. Né? Segundo lugar, Pedro preocupou-se com os fiéis e alertou-os. Às vezes também acontece que a gente fica pregando coisas não importantes ou contando historinhas para o povo e esquece de inserir o povo nas doutrinas bíblicas corretas. Então, as pessoas, quando chega uma mentira, eles saberão se defender com a verdade. Mas se eles não têm a verdade, eles vão confundir verdade com mentira. Então, Pedro trabalhou muito nesse sentido, não é? Muitas vezes no trabalho não se faz um trabalho terapêutico de prevenção. E, por último, eu achei isso muito importante, é que Pedro trabalhou da seguinte forma. Ele disse: eu vou fazer a minha parte, mas o juízo é de Deus. Ele os deixou à mercê do próprio juízo de Deus. Ele cria que Deus, a seu tempo, tudo julga e dá a recompensa. É isso aí. Ele não fez isso uma guerra. Esperamos em Deus exatamente isso. Meus amigos, nós precisamos terminar o programa. Estamos já com o nosso tempo estourando aqui. E foi uma alegria muito grande receber a vocês aí. Obrigado pelos conceitos aí, pastor Moisés Matos, pastor Denis Versiani. É sempre uma alegria poder recebê-los mais uma vez aqui no programa. E a gente tem certeza que os amigos em casa gostaram e ficaram numa situação de alerta agora. Olha, precisamos proteger a nossa vida espiritual, precisamos proteger o rebanho dos falsos mestres ainda hoje. É à luz da palavra de Deus que a gente tem que viver aquilo que assim diz o Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, obrigado pela audiência de todos. A gente se vê aqui no programa Lições da Bíblia da próxima semana. Um forte abraço a todos vocês.